Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje seguimos com a aula número 10 do curso de Excel na prática. Tema de hoje, nós vamos seguir no estudo da tabela dinâmica, porém eu vou mostrar como você pode fazer também os gráficos utilizando esse definitivamente maravilhoso recurso. Os gráficos e tudo aquilo que eu vou falar hoje especificamente da tabela dinâmica, eles também podem ser utilizados se você vier aqui na função inserir e utilizar a opção aqui dos gráficos, sejam os recomendados, sejam aqueles que você pode fazer aqui à mão. A gente vai ter uma aula específica deles, porém, para seguir o raciocínio lógico que nós estávamos fazendo aqui durante esse curso, eu vou começar justamente pela tabela dinâmica. Por quê? Porque é muito mais simples você simplesmente colocar ali automaticamente na tabela e, como o próprio nome sugere, dinamicamente, você daí consegue já fazer uma série de configurações e uma série de visualizações muito bacanas. E aqui eu faço uma pausa para falar para vocês a importância da visualização de dados. Lembre sempre que toda vez que a gente faz alguma análise, qualquer coisa relacionada aos dados, ela não necessariamente vai servir só para o seu uso, para você particularmente falando. A maioria das análises ela tem como objetivo mostrar para alguém. E esse alguém, ele precisa entender qual foi o racional que você utilizou e ele precisa conseguir visualizar com clareza os conceitos, os insights e as conclusões que você quer passar. E a melhor forma de fazer isso é através dos gráficos, é através de uma boa visualização. Por isso que uma das habilidades essenciais para quem se comunica através dos dados é conseguir ter um domínio, sim, dessa habilidade em particular. Tá? E aí, quais são os princípios e como a gente começa a construir, então, os gráficos utilizando a tabela dinâmica? Lembrando, se você tem ainda alguma dúvida, peço que você revisite, reassista ou assista pela primeira vez a aula número 9, onde eu introduzi os conceitos básicos dessa ferramenta. Então, para a gente começar, lembrando como você insere uma tabela dinâmica, tá? Então eu seleciono o conjunto de informações que eu quero fazer, a representação pela tabela, venho aqui no menu Inserir e clico em Tabela Dinâmica. Uma vez feito isso, ele abre aquela janelinha onde eu tenho a confirmação do intervalo que eu selecionei, ou eventualmente eu posso vir aqui na mão mesmo e fazer a seleção enquanto a janelinha está aberta. E você vê que ele mostra aqui justamente o intervalo da planilha qualidade de vinho, que vai da célula A1 até a célula M1600, que é todo esse quadrado selecionado de linhas e colunas que nós temos aqui no intervalo. Tá? Ainda na aula de hoje eu também vou falar para vocês como você acrescenta a tabela dinâmica em algum outro lugar e a gente tem uma visão bem mais completa. Coloco o OK, ele cria uma planilha nova que você pode renomear. Aqui por simplicidade eu vou colocar TabDin, de tabela dinâmica, abreviação, e aí nós temos a reinserção dos campos. Hoje eu vou trabalhar vocês aqui com particularmente duas métricas que nós temos aqui na nossa base de dados, daquela da qualidade dos vinhos, onde nós temos o dióxido de enxofre e o total do dióxido de enxofre. Então eu vou arrastar esses dois campos aqui para o nosso quadrante dos valores e vou colocar aqui uma associação com a nossa análise qualitativa da qualidade. E aí você verá que nós temos aqueles três rótulos que nós criamos quando a gente viu na aula de lógica, né, da parte de associação e operações lógicas, que até está o lembretinho aqui para você recordar. E aí a gente tem, tá, legal, eu tenho uma tabela, como eu consigo visualizar isso graficamente? Primeiro de tudo, a gente precisa, e aqui eu estou mostrando pela soma. Lembra que você pode vir nos valores, clicar aqui na setinha, ir em configurações de campo de valor, e aí eu quero colocar a média daquele campo. Dou OK, vê que ele transforma para a média de dióxido de enxofre livre e faço a mesma coisa para mostrar a média daqueles rótulos em si, justamente com o total do dióxido de enxofre.
Ah, Leandro, mas esses números aí têm muitas casas decimais depois da vírgula. Ora, muito simples. Você faz a seleção deles. Se você quiser reduzi-los, você vem aqui na seção dentro da página inicial, onde eu tenho aqui número, e aí eu tenho essas duas opções que estão aqui no alto, onde está o mouse, onde eu posso aumentar as casas decimais. E lembra, pessoal, aquilo que eu falo, o Excel ele é sempre muito intuitivo. Então eu posso aumentar as casas decimais ou diminuir as casas decimais. Ele mostra aquilo que você pode fazer. E aí eu clico e vou deixar aqui apenas uma casa depois da vírgula, que para o nosso caso é mais do que suficiente. Feito isso, como que eu coloco um gráfico? Nessa mesma seleção que eu tenho feita aqui, eu simplesmente venho em inserir e nesse caso eu vou primeiramente trabalhar com um gráfico de barras. Então quando eu clico em inserir, venho aqui em gráficos, tenho esse primeiro quadrante aqui que são os gráficos de barras, que são os famosos gráficos de coluna também. E aí olha que legal, já sai eventualmente o primeiro gráfico que você quer. E olha que bacana, vou clicar e arrastar dentro ali da borda para eu aumentar o tamanho. E aí nós temos já exatamente a avaliação. E olha que interessante, né? Para que vai servir um gráfico? Além de você transmitir a mensagem que está ali na tabela, só que de uma forma mais visual, você também começa a pegar alguns insights, eventualmente, se tiver alguma coisa ali para ser dita, no caso em particular que você estiver trabalhando. Como? Ora, a gente pode ver que ele põe aquilo que ele chamou de rótulos de linha como a legenda de cada uma das barras. E ele coloca também com cores diferentes, o que representa a média do enxofre livre, que é a nossa barrinha azul, e a média do total de dióxido de enxofre. E aí a gente consegue ver que existe uma distinção, e aí ao de lado a gente fazer testes estatísticos para saber se essa distinção é significativa, mas existe uma diferença, tá, entre aquilo que nós classificamos como bom vinho, como aquele vinho para reavaliar e eventualmente como aquele ruim. Então você já tem a sua primeira análise aqui. Aí você pode falar, tá, Leandro, o que eu posso fazer com isso, né? Ora, primeiro a gente pode fazer o seguinte. Você vê que quando o gráfico foi adicionado, automaticamente o Excel aqui em cima, ele mudou para a área de análise do gráfico dinâmico. Porém, se eu quiser alterar o jeitão desse gráfico aqui, eu posso vir na outra aba que eu tenho aqui, que chama Design. E aí ele me dá uma série de templates, onde se eu passar o mouse em cima, ele já dá uma prévia da avaliação. E aí você pode colocar aqui o formato que você ache interessante. Lembre, não é só porque existe um formato muito colorido, como esse daqui, ou algum um pouco mais fashion, que você vai poluir visualmente a sua visualização. Não, você tem que buscar pela simplicidade. E aí como você vai trabalhar essa simplicidade? Ora, depende naturalmente do contexto, mas eu quero ter um gráfico que eu consiga bater o olho, ele seja confortável para quem o vê, e ele passe também a informação. Esses são dois princípios fundamentais que você tem que ter. Então eu vou escolher, particularmente aqui para o nosso caso, esse estilo 11. Eu acho muito importante e é uma boa prática que você sempre coloque um título no gráfico, tá? E aí para você colocar um título no gráfico, porque as legendas já estão feitas aqui automaticamente com a tabela dinâmica. Eventualmente as legendas têm que ser adicionadas ou mudadas manualmente, se você estiver trabalhando com um gráfico fora da tabela dinâmica, mas aí a gente vai ver em algumas aulas para frente. Porém aqui nesse contexto você já vem aqui em adicionar elemento gráfico, e aí você tem todas as opções de adicionar um eixo, de adicionar um título daquele eixo, e aí você tem a opção aqui, a terceira, que é adicionar um título do gráfico. E aí você vê que automaticamente ele foi marcado como nenhum, obviamente não tem nenhum título, e aí você tem as opções de colocar um título acima do gráfico e um título abaixo do gráfico. Nesse caso ele não tem exatamente a opção, mas ele tem aqui a do título sobreposto centralizado. Gosto da clareza, gosto dos títulos no alto, e aí sempre seguindo aquela lógica de bater o olho e saber do que se trata. Então aqui nós estamos fazendo, eu clico, seleciono, e a gente vai ter aqui a análise, vamos deixar aqui paradinho, análise do dióxido livre na qualidade do vinho. Então,
Como você vê o gráfico num jornal, o gráfico na televisão, em uma revista, eles têm essa característica, obviamente os gráficos bem feitos. Tá? Então me perdoe aqui se não tem o acento correto da língua portuguesa, por causa do teclado que não é configurado, mas aqui você já pode ter maior clareza. Sendo um texto, você pode voltar à página inicial com esse texto selecionado e aplicar as mesmas formatações de texto que você aplica para uma célula ou como você faz no Word. Então, quando eu venho ali na fonte, eu vou poder alterar o tamanho, vou poder colocar em negrito, vou poder eventualmente alterar a cor, e aqui eu quero deixar um preto bem escuro para a gente ter clareza, e aí você vê que começa a ter uma carinha mais profissional aquele seu gráfico. Muito bem. Eventualmente, você não vai obrigar o cara a ser míope ali e querer enxergar na legenda, né? E aqui no eixo, e ele fala, nossa, mas quanto que é o valor aqui da média e quanto que é o valor do total? Né? Você pode fazer analogia olhando aqui e falar, olha, nos vinhos para a gente reavaliar, o total do dióxido de enxofre, ele está ali perto de 50. Tá, perto de 50 quanto? Uma boa prática que eu acho bem legal é, primeiro, nesse caso a gente pode eliminar essa grade que tem aqui no fundo. Tá vendo que eu cliquei, ele selecionou essas linhas que estão aqui no fundo? Você pode clicar e apertar o delete. E aí você exclui. Opa, o gráfico ficou mais limpo. Não? Ah, Leandro, mas perdeu a referência, né, para eu poder fazer ali aquela horizontalidade e enxergar qual que é o número. Não tem problema. Apague aquele número também, nesse caso. E aí você vai ver, puxa, agora eu estou sem referência nenhuma. Não, você vem com o botão direito em cima da série e você vem aqui, ó, num cidadão chamado rótulo de dados. Quando você clicar aqui, ele vai aparecer daí o valor específico daquela barra. Você está vendo a diferença? Um gráfico mais limpo. Eu bato o olho e ali eu já sei. Também clico com o botão direito na série do enxofre livre, adiciono o rótulo de dados e ali eu tenho exatamente o valor. Como este é um gráfico feito na tabela dinâmica, naturalmente eu posso usufruir dos mesmos princípios de filtro, de adicionar novos elementos ou qualquer coisa que eu quiser diretamente dentro do gráfico. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, veja que tem as opções aqui dos campos que estão selecionados, dos valores que você colocou ali no quadrante, e aí tem aqui, ó, a parte qualitativa. Se eu clicar aqui, vai aparecer exatamente aquele filtro, e aí eu posso escolher eventualmente de deixar o gráfico só entre os vinhos para reavaliar e aqueles ruins. Se eu colocar o OK, olha só, ele muda o meu gráfico automaticamente. Essa é a praticidade de você trabalhar com um gráfico dinâmico em relação àquela de você colocar os gráficos manualmente. Porque se eu quiser eventualmente fazer ou desfazer a seleção de um conteúdo específico, pode ser, dependendo da quantidade de informações que você traz, algo um pouco mais complicado. Tá? Nessa análise mais básica, eu posso fazer assim. E aí, eventualmente, eu posso vir aqui, voltar à minha seleção, clico nela e eu tenho restaurado, tá, o meu gráfico da maneira original. Ah, Leandro, eu posso colocar um outro gráfico? Ora, você vem aqui, clica no inserir, vai de novo lá na barra, coloca a coluna, você inseriu novamente um outro gráfico. E olha que bacana, você redimensiona, e aí eventualmente você puxa de novo esse cidadão aqui, e aí você pode deixar, tá, dependendo da comparação que você quiser, você pode eventualmente mudar o tipo de gráfico, mas eu não gosto, eu prefiro deixar exatamente o mesmo layout que nós tínhamos sempre, né, por uma questão de consistência. E aí você fala, Leandro, estou fazendo aqui dois gráficos iguais? Não, eventualmente o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos colocar aqui só o título do meu gráfico, tá? Novamente. E aí eu posso fazer assim, ó. Eu quero deixar um gráfico onde eu tenho uma comparação entre os bons vinhos e aquele de reavaliar, tá? Os dois aqui. E aí você viu que você já tem um primeiro problema, tá? Qual que é o primeiro problema? Você fez a seleção em um e ela alterou os dois gráficos. Aí você fala, puxa, me complicou agora, porque eu queria fazer dois gráficos, mas eu gostaria de fazer um gráfico com o bom vinho e o reavaliar, e depois um outro gráfico só com o bom vinho e o vinho ruim. Vamos supor que essa seja uma coisa que você queria fazer. Ou eventualmente um outro gráfico onde eu tenha a avaliação de mais itens, só que separadamente.
que eu faço, Leandro? Como é que a gente resolve esse problema? Você pode tranquilamente adicionar uma outra tabela dinâmica. Como assim? Posso ter duas? Você pode ter duas. Você faz exatamente o seguinte: volta lá na sua base qualidade de vinho, refaz a seleção, você insere a tabela dinâmica, só que ao invés de inserir a tabela dinâmica numa nova planilha, você insere essa planilha aqui, ó, em planilha existente. E aí você coloca o local. Qual local? Eu vou na tabela dinâmica que eu tinha aqui, na nossa planilha de tabela dinâmica, e clico numa opção, preferencialmente longe da tabela dinâmica anterior, e clico em cima dela. Significa então que o Excel vai me posicionar uma segunda tabela dinâmica exatamente no local que eu escolhi. Coloco um OK, e aí eu vejo que eu tenho aqui, ó, tabela dinâmica 2. E na tabela dinâmica 2, eu posso puxar de novo a qualidade do vinho de forma, né, quantitativa, que a gente tinha feito, e eventualmente eu posso, por exemplo, fazer a comparação da acidez. E aí olha como o seu raciocínio sobre o gráfico vai sendo interessante. Vou também ali colocar as médias desses valores, perdão, cliquei errado aqui, não é contagem, vou colocar a média para acidez nos dois campos. E aí o raciocínio que eu estou querendo chegar é o seguinte: ora, eu tenho essa outra tabela dinâmica aqui, coloquei errado contagem, perdão, eu quero a média, tá? E aí eu tenho dois campos completamente diferentes, e aí eu tenho eventualmente um problema de dimensões. Para facilitar a vida, que aí eu vou falar disso numa outra aula, vou deixar aqui só a média de acidez fixa. E aí, em cima dessa tabela dinâmica, eu venho em inserir, coloco o meu gráfico de barras, e aí eu tenho um outro gráfico colocado aqui do lado. Vou novamente no meu design, coloco ali o nosso estilo por consistência, coloco mais ou menos ali aquela mesma formatação que nós tínhamos, adiciono os rótulos. Ao invés aqui de eu ter a análise do dióxido livre, eu vou fazer aqui a minha análise da acidez como título, da acidez. E aí o que eu estou fazendo é exatamente o seguinte: vamos deixar também com o mesmo tamanho. Vamos deixar ele em negrito e vamos colocar a cor preta. Esse aqui eu tinha deixado 20, vamos deixar esse daqui 20 também. Aí o que você já reparou aqui? Você já reparou aqui que você está formando uma coisa que nós chamamos de dashboard. Sim, dashboard. O que é um dashboard? Vamos dizer assim, né? É um painel, né? Ou é um quadro onde você pode inserir diversas informações em formatos visuais ou mesmo numéricos, aí não tem nenhum problema, onde você forma uma síntese, uma conclusão, um relatório daquela análise que você estava fazendo. Então, a pessoa que bater o olho aqui, ela vai naturalmente pegar esse cidadão e olhar e falar: nossa, olha, aqui eu tenho informação visual ótima. Então, eu tenho aqui que um bom vinho, e aqui para não colocar a mesma cor dos elementos, eu vou mudar a cor dessas barras. Eu posso vir aqui simplesmente na página inicial, onde eu tenho o meu baldinho aqui, que é a cor do preenchimento, tá? E eventualmente escolher uma outra cor, bem acidez, me lembra alguma coisa, não sei, como um amarelo escuro. Aí eu faço aquela alteração. E olha só que bacana, tá? Eu tenho exatamente uma informação vindo de diferentes tabelas dinâmicas mostrada aqui em dois gráficos diferentes. Eu sou uma pessoa, tá, que eu prezo muito pelo, digamos, o bom design, né, e a boa forma de apresentação, como eu estava dizendo, e eu quero então que os gráficos tenham o mesmo tamanho. Como que eu deixo os gráficos do mesmo tamanho? Clico em cima dele, venho aqui no menu formatar, e aí tá vendo aqui no canto superior direito eu tenho a altura e a largura? Então eu vou padronizar, vou deixar a altura do meu gráfico 9,7, a largura 15,7, e vou deixar exatamente a mesma medida pelos dois gráficos. E aqui eu começo a ter, clico e arrasto, né, para eu poder movimentar o gráfico onde eu quiser, e eventualmente eu tenho esse cidadão aqui feito de uma maneira muito bacana. Aí você fala: ah, Leandro, legal isso daí, né, mas eventualmente
tá junto com a tabela, eu clico, tá vendo que ele fica mexendo, né, porque eu coloco e tiro aqueles campos toda vez que eu clico em cima da tabela. Você pode fazer o seguinte, para ser, né, um dashboard de verdade, você pode eventualmente criar uma nova planilha, onde você chama essas planilhas, por exemplo, de gráficos, ou ainda melhor, você pode chamar aqui de dashboard. Clica nas células para deixar tudo branco, seleciona todas as células clicando nesse primeiro aqui em cima, deixa o preenchimento daquelas células de branco e eventualmente você volta na sua tabela dinâmica, segura o CTRL, seleciona os dois gráficos, dá um recortar num CTRL X, vai no seu dashboard, clica em alguma célula aqui e dá um CTRL V. E aí você pode escrever aqui em cima, ó, dashboard da análise dos vinhos. Você vai aumentar essa letra, obviamente, para ficar um título decente, e aí você faz a configuração que você quiser, tá? Eventualmente eu vou selecionar todas elas aqui, vou mesclar e centralizar para que eu possa deixar os dados de uma maneira mais correta. Coloco eventualmente aqui alguma coisa que chame, destaque a atenção da minha análise. E aqui está, óbvio, né, pessoal? Uma maneira simplista, você começou no Excel agora, você está revendo alguns conceitos e você começa então aqui justamente ter o esqueleto de um dashboard. Agora imagina, você tem uma planilha de vendas, você tem uma planilha com uma análise do comércio, né, do seu próprio comércio, você tem uma análise com dados, não sei, você é funcionário público, você é funcionário de uma empresa e tem ali algum produto ou algum serviço em particular que você tem uma série de informações, você pode de uma maneira muito limpa, muito lúcida, começar a fazer exatamente essa organização. E aí, eventuais mudanças que você quiser fazer nesse gráfico, você de uma forma organizada, volta lá para a tabela dinâmica, vai fazer a mudança que você quiser, adicionar um outro campo ou não, tá? Então, por exemplo, se eu adicionar a densidade aqui e colocar uma média da densidade, só para, né, para você ver, a média aqui vai dar um desses caras, né? E eventualmente ela vai aparecer aqui no gráfico, tá? Não é exatamente a informação que eu quero, eu retiro, tá? Dei só o exemplo. E a gente volta e fica aqui com esse relatório. Percebeu a simplicidade? Tá? E antes da gente continuar com a aula, pessoal, dá aquele like. Se não está inscrito aqui no Outspoken Marketing, se inscreve no canal. Vocês me ajudam muito fazendo isso, ajudando a propagar. Lembra toda aquela história que eu conto para vocês do YouTube. Também deixem os seus comentários, suas dúvidas. Para mim é um prazer ajudar. Tá? Então você consegue, voltando à aula, deixar tudo de uma maneira mais organizada. Aí você pode fazer o seguinte, Leandro, quantos gráficos eu posso colocar? Quantas tabelas dinâmicas eu posso criar? Tantas quantas sejam necessárias para a sua análise. Simples assim, tá? Obviamente que vai do seu bom julgamento tentar resolver o problema em questão que você estiver querendo mostrar para alguém ou para você mesmo. Mas, né, sempre vá pelo bom senso, né? Vá pela simplicidade da coisa, que você consegue ter realmente aí no futuro dashboards maravilhosos. Tem muito mais coisa para ver, tá? Eu quero cobrir cada uma delas com vocês. A gente também, eu vou pegar outras bases de dados um pouco mais complexas e eu quero que você seja uma pessoa totalmente independente no seu conhecimento de Excel. Então, se você começou agora, pega todas as aulas, vai vendo todas com carinho, lembrando que isso aqui está disponível lá no outspokenmarketing.com, na parte de cursos gratuitos, tem toda a lista de todas as planilhas e aulas para você fazer o download, tá 100% gratuito. Se você vê isso daqui sendo vendido em algum lugar, não tá errado, porque é minha disponibilidade de tempo para conseguir ajudar vocês. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que tenha sido informativa, principalmente para quem está ingressando ainda. E aula após aula a gente vai seguindo a complexidade, vai aumentando a complexidade e aí você vai realmente ficar um as do Excel. Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado por ter me seguido no vídeo hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!